Falta de transparência nas emendas parlamentares individuais do chamado orçamento secreto continua gerando polêmica, com desgaste para o Congresso Nacional. As informações chegam com Carlos Alberto. A liberação de recursos do orçamento da União por meio de emendas parlamentares sem identificação continua gerando polêmica e conflitos no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão da transferência de verbas do chamado orçamento secreto para os municípios, até que seja dada transparência aos autores dos pedidos das verbas e sobre o destino que levou o dinheiro originário do orçamento da União. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, disseram ao STF que não é possível atender a recomendação e, nessa terça-feira, tentam aprovar uma legislação com regras que deem mais transparência ao destino de bilhões de reais a partir de 2022. Há também vozes contrárias ao que pode ser chamado de acordão contra a transparência. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e o deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, protocolaram uma reclamação no STF contra os presidentes da Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A crise sobre o orçamento secreto tem repercussão nas bases eleitorais de deputados federais do Ceará. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. As cobranças para o Congresso Nacional mostrará aos brasileiros quais deputados e senadores pediram dinheiro ao governo federal por meio de emendas dos parlamentares e como as verbas foram aplicadas, ecoaram no Comando Nacional do MDB. O presidente do partido, o deputado Baleia Rossi, disse não ser contra as emendas parlamentares, mas cobrou transparência e afirmou que não pode haver transferência de recursos por debaixo dos panos. É uma polêmica que continua no debate político, na agenda do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e também, Beto Almeida, de parte da sociedade que acompanha com atenção e cobra e pergunta por quais razões deputados federais e senadores se escondem ou não querem mostrar a cara quando pedem esse dinheiro do governo federal para os municípios. Por quais razões? Essa é a pergunta que está no ar. Tanta preocupação dos parlamentares em não mostrar a cara, de dizer, eu levei o dinheiro para o município de Quixeré, de Russas, de Sobral, para qualquer um dos 184 municípios do Ceará, e como esse dinheiro foi investido, como esse dinheiro foi aplicado. Afinal, Beto Almeida, a regra básica do Congresso Nacional para a população é a transparência. Transparência que, pelo jeito, a discussão aí fica pela metade, né, Luciano? Porque, olha só, o que ficou determinado pelo Supremo Tribunal Federal, depois, inclusive, do parecer dado pela ministra Rosa Weber, que os senadores e os deputados têm que apresentar, Luciano, dados sobre essas chamadas emendas do orçamento secreto. Ou seja, quais foram os deputados e senadores que as indicaram, quais os valores dessas emendas, para onde elas foram destinadas. 3 perguntinhas básicas. Quem indicou, para onde foi, valor. Só isso que a ministra Rosa Weber pediu. E como foi gasto, é outra pergunta. E como foi gasto, mas o como foi gasto, Luciano, aí a gente pode até colocar depois na prioridade, porque o próprio TCU vai cair em cima disso. Mas previamente, a história precisa de transparência, começar daí. Quem indicou? Quem foi o político que indicou, o parlamentar? Para onde indicou? Para onde? Quem foi o beneficiário? E o valor dessa emenda? Aí depois, como foi aplicado? Concordo com você, que aí o TCU entra, inclusive, para avaliar se o dinheiro foi bem aplicado ou não. Agora, fica difícil para nós, enquanto sociedade, enquanto cidadão, saber o que está sendo feito se nós não sabemos nem a origem da história. Então, olha só, está discutido, hoje tem essa reunião 14h na Câmara dos Deputados, na Câmara, no Senado às 16h, isso para discutir um projeto de resolução que propõe dar mais transparência a essa questão das emendas de relator. O grande problema aí é que eles estão dizendo, Luciano, e mandaram respostas para o Supremo Tribunal Federal, vão desobedecer ao Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, que a transparência, que a identificação dessas emendas só vai ser possível a partir das emendas do orçamento de 2022. E como é que fica 2020 e 2021? Não fica. Segundo eles, não tem como identificar. É impossível identificar
como foram feitas essas indicações, quem fez e valores. Ora, pelo amor de Deus, como é que se diz um negócio desse pro Supremo Tribunal Federal? Eu imagino que o Supremo ainda não se pronunciou, mas deverá se pronunciar, porque é uma transparência que eu chamo pela metade. Jornalista Beto Almeida, enquanto a facilidade na liberação desse dinheiro do chamado orçamento secreto por meio de emendas parlamentares, falta grana, o mínimo para bancar as perícias médicas dos processos que os segurados do INSS entram na justiça. O Instituto Nacional do Seguro Social está informando as varas da Justiça Estadual em São Paulo que não há mais dinheiro para pagar perícias médicas de segurados que solicitam benefícios em casos de acidente, o que tem deixado os beneficiários sem os pagamentos. Desde o início de outubro, procuradores federais que atuam em nome do órgão têm apresentado a mesma explicação em diferentes processos. A verba para o serviço não foi suficiente e os recursos disponibilizados já foram esgotados. A falta de dinheiro do INSS para perícias médicas tem levado a duas situações no país. Em alguns casos, a Justiça suspendeu processos, o que impede o pagamento dos benefícios às pessoas até a conclusão do caso. Em outros, os peritos têm aceitado trabalhar sem saber quando vão receber. Eu estou antecipando para você, ouvinte internauta, essa informação sobre as perícias médicas referente aos processos que tramitam na Justiça Federal, citando o estado de São Paulo, porque é o que está ganhando hoje mais espaço na imprensa brasileira. Mas aqui no Ceará, você que tem esse tipo de processo na Justiça Federal, já sente de perto também o atraso na realização, no chamado para a realização das perícias médicas dos processos que tramitam na Justiça Federal. Ora, Luciano, se isso está acontecendo no estado mais rico do país, que não tem dinheiro para pagar as perícias médicas, você imagina a situação, então, dos peritos do INSS, dos médicos peritos, em outros estados da federação, o Ceará entre eles. Aí quem paga essa conta, Luciano, são os segurados. Paga, sabe por quê? Paga porque simplesmente eles vão ter os recursos, as ações deles paradinhas. O INSS não avança porque não tem dinheiro com a justificativa de pagar os peritos. Os peritos, por sua vez, não querem trabalhar sem receber os honorários médicos deles, o que eu considero perfeitamente compreensível. Mas e aí? E o segurado? Como é que fica? Porque uma pessoa, Luciano, que está recorrendo a uma perícia médica para ter exatamente o seu direito atendido, é uma pessoa que estava trabalhando, muito provavelmente, se não estava com carteira assinada, Luciano, mas contribuía como autônomo para o INSS e vinha, principalmente, trabalhando aí, dando conta do seu recado e simplesmente vai ficar descoberto nos seus direitos. Sofre um acidente, jornalista Beto Almeida, aí tem a burocracia infernal, interminal do INSS, que demora a liberar esse benefício, o segurado vai à Justiça Federal na certeza de que encontra um guarda-chuva de maior proteção e de repente se surpreende com a falta de dinheiro. A falta de dinheiro, só uma observação, não é responsabilidade da Justiça Federal. Esse dinheiro é repassado pelo INSS, pelo governo federal, que paga as perícias médicas no âmbito dos processos que tramitam na Justiça Federal. A lei se venceu, o dinheiro acabou e simplesmente há 3 meses não houve reposição por parte do Ministério da Economia, por parte do INSS, para bancar essas perícias que tramitam no âmbito do Judiciário Federal.